Olá, no programa Saúde e Consciência de hoje, eu falo sobre o Fórum de Egresso do curso de Enfermagem que está acontecendo durante este mês. Para falar sobre este fórum, nós temos como convidadas as egressas enfermeiras Érica Hirlinger e também a enfermeira e professora doutora Neide Martins. Nós começamos a nossa conversa com a enfermeira Érica, que por sinal tem um sobrenome bastante difícil de pronunciar, né, Érica? É um pouco complicado, é Hirlinger. Então, Érica, vamos lá. Você é egressa da universidade de que ano? Eu sou egressa do ano de 2009. 2009, e aí eu sei que você é uma pessoa importante, já foi secretária, né, gestora pública, foi trabalhar no hospital. Então, como foi essa... Você já saiu da universidade e entrou direto na UPK? Não. Não. Então, no penúltimo ano da faculdade ainda, eu consegui um estágio na Secretaria de Saúde do município da minha família, que é Francisco Alves, e trabalhei então como estagiária lá durante os últimos 2 anos de curso e comecei a trabalhar como enfermeira no primeiro ano de formada. Após 2 anos, trabalhando na Secretaria de Saúde como enfermeira do Hospital Municipal, eu fui convidada a trabalhar no Hospital de Câncer de Cascavel, na UPK em Cascavel. E trabalhei lá então também durante 2 anos, fui convidada a voltar para Francisco Alves para ser secretária de saúde e estive lá até maio do ano passado como secretária de saúde. É uma experiência ímpar, né, na vida de qualquer profissional da área da saúde e fui convidada novamente a voltar a trabalhar no Hospital de Câncer UPK, mas agora aqui em Umuarama. Eu soube do resultado do seu trabalho na UPK, muitas pessoas conversam sobre a equipe de enfermagem. Lá em Cascavel, você estava à frente da gerência do hospital, na área de enfermagem, ou na parte de educação continuada? Não, no Hospital de Câncer de Cascavel, eu trabalhava com a parte de educação continuada, treinamento de toda a equipe de enfermagem e dos funcionários novos que eram admitidos, todo o treinamento inicial, a integração ao corpo de trabalho da UPK. E em alguns momentos treinamento com toda a equipe, com temas como qualidade de serviço, gerenciamento de resíduos, aí todo o hospital. E esse treinamento, ele envolvia o quê? Uma semana? O funcionário era contratado? Ou primeiro ele passava pelo treinamento? Porque existem algumas contratações, e às vezes até concursos públicos, que primeiro ele passa pelo treinamento, se ele for aprovado, então ingressa então na instituição. Não, eu fazia o treinamento, a integração dos funcionários já contratados. Então, o processo seletivo é através de uma prova teórica, avaliação da psicologia organizacional e supervisão geral do serviço. Aí, após a admissão, eu fazia a integração com esses funcionários. Então, dependendo do setor em que eles seriam alocados, o treinamento era específico para aquele setor e era um acompanhamento de 7 a 15 dias, dependendo da complexidade do setor, até que o novo colaborador estivesse apto a exercer as suas funções. E você trabalhava a questões de procedimentos, de técnica? Toda a questão técnica, né, de procedimentos diretos com o paciente, a organização da própria instituição em si, aspectos relacionados também à humanização do atendimento, tudo isso na sua integração. E depois, com os funcionários já, né, da casa mesmo, os treinamentos de atualização, normas e rotinas que eram atualizadas periodicamente, alguma modificação de legislação que fosse necessário fazer outro treinamento de atualização, a gente estava sempre atuando nos setores, né? A gente percebeu que quanto mais prático fosse esse treinamento, melhor seria o resultado e aproveitamento dele. E agora você vem para o Umuarama, convidada também, né, para trabalhar, mas aí você já vem para a supervisão geral. Isso. Aqui, hoje, a minha função no hospital UPK de Umuarama é a organização para torná-lo apto à inauguração, né? A gente sabe que a construção de um hospital difere, né, de ambientes de saúde difere um pouco da arquitetura no geral, tem questões sanitárias muito importantes, então nesse momento eu estou fazendo esse tipo de suporte, ajudando na aquisição e instalação dos equipamentos, montando todos os setores assistenciais e assim que o hospital estiver aberto eu vou responder pela supervisão geral do serviço de enfermagem.
Então, a pretensão é você contratar um enfermeiro para trabalhar na educação continuada. Isso, nós vamos contratar os enfermeiros supervisores todos, dentre eles o enfermeiro também que vai desenvolver os treinamentos e daí capacitá-los para que as equipes sejam orientadas e treinadas por estes. O que é maior? Fazer a gestão de um município ou abrir um hospital, que é o que você está... Qual é o desafio maior aí, né? Eu me pergunto sempre qual é o maior desafio. Eu acredito que uma coisa completa a outra. A experiência de ser gestora municipal, administrativamente falando, é muito grande, né? Mas para a função de enfermeira, da formação em si, acredito que ser supervisora geral de enfermagem de um hospital da magnitude que é a UOPECAM seja um desafio ainda maior, porque a se contar pelo número de profissionais que vão estar diretamente ligados e supervisionados por mim, isso gera responsabilidade muito grande, né? É claro que responder pela saúde de um município também é muito significativo e de extrema importância e responsabilidade. Mas nesse momento eu acho que o meu maior desafio como enfermeira está sendo esse novo trabalho. De montar uma equipe, né? Exatamente. E você já vem com uma bandeira da UPECAM de Cascavel, né? Que ela é reconhecida pela excelência do serviço, né? E pela humanização do atendimento. A gente ouve muito falar sobre o quão é diferenciado o atendimento da equipe multiprofissional que trabalha na UPECAM de Cascavel, né? E você vem com essa missão. Então, são novos, né? Você vai formar uma equipe nova, né? É tudo novo. É tudo novo. É tudo novo e me preocupa bastante porque você conseguir pessoas para manter esse padrão de qualidade, que seja fidedigno ao processo que é desempenhado lá em Cascavel e que gera tantos elogios e que nos orgulha tanto, é bem desafiador, porque a gente precisa começar a estabelecer esses padrões e talvez criar mecanismos de capacitação para que essas pessoas sejam transformadas nesse perfil, né? Mas acredito que vamos conseguir. Érica, você vai participar como egressa, palestrante, né, do Fórum de Egressos e do Fórum Pedagógico do curso de enfermagem que acontece esse mês, né? Na realidade, o Fórum é um evento que acontece anualmente em todos os cursos, não só na área de saúde, mas em todos os cursos da universidade. E ali são feitos alguns relatos de experiência, alguns questionamentos de, por exemplo, valeu a pena, né? O mercado de trabalho, como você chegou até ali. Então, como é para você vir hoje, não mais como aluna, e sim como profissional, egressa, falar para os nossos acadêmicos como foi a sua trajetória e se valeu a pena ou não? Olha, é um prazer poder voltar aqui nessa casa, porque eu sei que toda essa trajetória, essa história que eu já tenho para contar começou aqui, né? Então é de bastante emoção até poder voltar aqui, poder compartilhar com essas pessoas que estão no mesmo processo que um dia eu passei, porque eu lembro que ainda aqui na faculdade, a gente, num trabalho de estatística, discutíamos que apenas 5% dos formados em enfermagem trabalhavam na sua área de formação, e o restante desenvolvia atividades, né, aleatórias, bem diferentes da formação. E eu sempre dizia que eu ia insistir, que ia querer, porque sabia que era uma profissão que, além de me realizar profissionalmente, me realiza como pessoa. Então, essa trajetória, eu tive muita sorte, eu acredito que Deus tem me abençoado muito nessa trajetória também. Muita competência também. E a competência a gente vai construindo dia após dia. Primeiro foi preciso muita humildade. Eu me lembro sempre que a primeira pessoa com quem eu trabalhei foi uma técnica de enfermagem que trabalhou no parto em que eu nasci. E ela dizia, você não vai mandar em mim, né? E brincando, mas com um certo tom de medo, né? Dessa ansiedade, como é ser, de repente, supervisionado por alguém que você viu crescer. Cidade pequena tem bastante disso. E aprender com essas pessoas, e por onde você passar, você sempre colher o melhor e deixar o melhor também. Por isso, talvez as portas sempre tenham ficado abertas por onde eu passo, e eu pude retornar nas duas grandes oportunidades. Então, é muito bom trazer esse feedback positivo. Eu acho que
quem está nessa expectativa de se formar, como é que está o mercado de trabalho, é muito competitivo, sim, né? Eu tenho participado do processo de seleção de currículos para o OPECAM, a gente percebe bastante formação teórica, mas o que falta mais é o feeling profissional, é o amor à profissão, então trazer um pouco disso também é muito valoroso para mim. Obrigada, Érica, por você ter vindo conversar conosco. Obrigada por aceitar o convite do curso de enfermagem a vir participar do evento. Sucesso na sua trajetória e que você tenha a melhor equipe para atender dentro da UPECAM. Assim espero. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Nesse bloco agora, a minha convidada é a professora Neide, que também é doutora em enfermagem e ninguém melhor do que ela para falar do seu currículo, né, Neide? E contar a sua trajetória acadêmica. Obrigada pela sua vinda. De nada, sou eu quem agradece. Que bom, Neide. Neide, conta aí pra gente como foi que você chegou até a UniOeste hoje, é professora, doutora, e nós estávamos conversando agora há pouco no intervalo. Você contava que você agora também vai ingressar como docente no mestrado da UniOeste. Isso. Então, eu iniciei a minha graduação na Unipar, né, em 2003, né? Foi bastante dificultoso para mim, né? Porque eu já havia parado de estudar há tempo, né? Então, no primeiro ano eu enfrentei bastante dificuldades, mas tive todo o apoio necessário dos docentes, né? Então, isso me ajudou bastante, né? Então, no decorrer da minha graduação, eu comecei a trabalhar com iniciação científica, né? E comecei a me desenvolver melhor. E você tem uma referência de professor, que não é enfermeiro, né? Mas é um professor que é muito conceituado, que é o professor Eduardo. Isso. Então, logo no primeiro ano, né, eu conheci o professor Eduardo, né? Que ele deu aula para mim, né? E ele me convidou, então, para entrar para o projeto de pesquisa dele, né? Que é um projeto de iniciação científica. Eu entrei e fiquei 3 anos trabalhando nesse projeto. E foi aí que eu comecei, então, a construir melhor o meu currículo, né? Então, eu não fiquei só participando de eventos, né? Mas sim também trabalhando na pesquisa. E foi, então, professora Maristela, construindo esse currículo. E quando chegou no último ano, né, em 2007, o professor Eduardo, né, olhou para mim e disse: Neide, hoje você tem condições o suficiente de seguir a sua carreira acadêmica. Então, você vai a Maringá fazer uma prova na UEM para concorrer uma vaga para entrar para o mestrado. Eu fui, né? Morrendo de medo, né? Mas fui. Tinha muita vontade de entrar, né? Mas, ao mesmo tempo, sentia medo, né? Puxa, eu iria concorrer com tantas outras pessoas, né? Mas eu acho, assim, que na vida tudo tem um plano para a gente, né? E já estava planejado que eu iria fazer o meu mestrado, né? Então, eu consegui. Eu entrei, eu fiz uma prova escrita, né? Foi super fácil, eu achei muito fácil, sabe? E depois fui para uma entrevista, né? E me saí super bem na entrevista, fui preparada, né, para ir para essa entrevista também pelo professor Eduardo, pela professora Débora também, né, que não era do curso de enfermagem, mas também me orientou na iniciação científica, né? E entrei para o mestrado. Então, fui fazer mestrado em Ciências da Saúde, na UEM. Fiz 2 anos de mestrado. Antes de defender a minha dissertação, eu defendi o meu projeto do doutorado na UEM, né? Então, eu defendi o projeto em fevereiro, começo de março, eu já me matriculei no doutorado. Nesse meio de tempo, eu defendi a minha dissertação, né? E já entrei para o doutorado. Mas então você escrevia dia e noite, para você conseguir isso? Foi. Mas foi mais que isso um pouco, sabe, professora Maristela? Quando eu comecei a desenvolver o projeto do meu mestrado, eu já comecei também a desenvolver o do doutorado. Então, quando eu defendi o projeto do doutorado, 70% dele já estava pronto. Então, eu defendi o projeto e apresentei os resultados. Sabe, eu pedi permissão, né, para a banca examinadora para eu poder apresentar os meus resultados. E entrei, né, entrei para o mestrado, entrei para o doutorado, né. No mestrado eu fiquei 1 ano com bolsa,
né, na UEM, e no doutorado, aí depois no primeiro ano eu não conseguia bolsa também, sabe, que é muito concorrido, né? Mas no segundo ano eu já fui contemplada. Então eu fiquei 3 anos depois com bolsa, sabe? E como cada um tem o seu plano, né, os seus objetivos, não é verdade? Eu tinha os meus também. E daí o tempo foi passando, né, eu fui fazendo o meu doutorado, e aí comecei a ficar preocupada, sabe, professora Maristela? Eu pensava assim, puxa, eu já estou terminando o doutorado sem um emprego, né? E mais ainda, sem um emprego garantido, sabe? Nisso surgiu, saiu um edital, né, para concurso público para docente na UniOeste de Foz do Iguaçu. Você vou fazer. Mas é óbvio que eu não esperava passar, né? Porque eu nunca tinha feito um concurso público. Então, assim, meu maior objetivo era adquirir experiência, sabe? Mas eu pensava assim também, mesmo que eu não passe, que eu não consiga a vaga, mas eu também não pretendo fazer feio, sabe? Então eu comecei a estudar. Eu estudei 1 mês e meio, eu nunca me esqueço disso, das 8 às 22 horas. E eu só parava para fazer as refeições do dia, sabe? E eu me planejei, sabe? Então, assim, eu tinha tantos tópicos, eram 10 tópicos, né, para eu estudar. E eu me planejei que a última semana eu tinha que revisar todo o conteúdo, porque senão eu não iria dar conta de fazer fazer a prova depois. E eu consegui revisar. Mas na última semana eu não aguentava mais. Meu cérebro já não conseguia mais assimilar nada, de tão cansada que eu estava. Eu não conseguia mais ficar sentada, professora Maristela. Meu corpo já não aguentava. E eu não podia parar. Determinação. Eu não podia parar, porque eu não estava totalmente preparada para ir fazer o concurso. Daí fui. Em relação ao conteúdo, eu estava tranquila. Eu não levei caderno, não levei mais nada. Não levei livro, não. Eu já tinha estudado, sabe? E é lógico, a gente, quando vai fazer um concurso público, a gente tem mais afinidade por um conteúdo e outro, né? E eu pensava, nossa, tomara que caia o conteúdo que eu tenho mais afinidade, né? E caiu justamente aquilo que eu não queria, sabe? E eu pensava, já sabia que se caísse o que eu não queria, né? Eu tinha estudado, mas eu não tinha tanta segurança, sabe? Mas enfim, caiu teorias de enfermagem na prova escrita. Pensei, meu Deus. E eles não me deram as referências, né? Então eu pensei, como, né? Daí eu escrevi 11 laudas, sabe? Nossa. Na prova escrita, 11 laudas. Mas todos eles escreveram bastante, sabe? Então, assim, o que eu senti é que os meus concorrentes, todos eles eram muito bons. Eu não concorri com gente ruim, sabe? E daí tá, eu fiz a prova escrita, aí no dia seguinte já saiu o resultado, né? Mas eu não fui tão bem na prova escrita, eu não fui. Teve candidato que foi muito melhor que eu. Então eu pensei, nossa, eu só vou pegar a experiência mesmo, né? Mas aí, professora Maristela, parece que tinha algo que me dizia, vai, Neide, segue em frente. Aí eu fui para o hotel e fui me preparar para a prova didática. Eu levei todas as provas didáticas prontas, inclusive os planos de ensino, impressos, tudo pronto. Porque eu não sabia o que ia cair, né? Então eu fui, a minha aula estava pronta, né? Daí eu mudei alguma coisa, né? Alterei algumas coisas e fui. Só que na didática eu me saí muito melhor. Na didática foi sorteio também, caiu sobre código de ética, lei do exercício profissional de enfermagem, coisa que eu também não tenho afinidade, mas enfim, né? É concurso. Mas eu fui super bem na didática, porque eles não queriam só saber do conteúdo, eles queriam saber outras coisas, sabe? Como que o professor passa o conteúdo, né? Como que ele consegue prender a atenção do aluno, né? Por exemplo. E eu superei as expectativas. Quando eu terminei a minha prova didática, eles me deram uma salva de palmas. E disseram que não havia nenhum ponto falho a ser levantado. Parabéns! Obrigada. Nisso, nós estávamos em 5 candidatos.
concorrendo uma vaga. Mas eu não esperava passar mesmo. Não. Daí, quando saiu o resultado, eu pensei, deixa eu ver, né? Aí eu olhei assim, eu pensei, ué, meu nome está lá em cima, em primeiro lugar, como assim? Então até eu corri o olho assim, né, para ver lá escrito primeiro lugar, parece que foi assim um tempo tão grande, sabe? Demorou tanto para eu fazer nesse movimento de correr o olho, estava lá, primeiro lugar. Entende? Não foi fácil. Então, assim, por que eu estou contando essa história? Porque foi uma construção, sabe? Desde antes da minha graduação, entende? Tenho mais tempo ou eu tenho que agilizar? Pode conversar mais um pouquinho. Tá bom. Porque assim, como eu havia parado de estudar há um bom tempo, então quando eu parei, eu só havia estudado até a 3ª série do primário, entende? E parei. Então, um belo dia, resolvi retomar os meus estudos e fui fazer o supletivo, sabe? Daí fiz o ensino fundamental, o ensino médio e o vestibular aqui na Unipar dentro de 2 anos. Então, assim, foi uma construção, sabe? Mas foi muita luta. E mesmo depois da aprovação, né, Neide, eu lembro da tua trajetória acadêmica, você enfrentou muitas dificuldades durante a graduação, né? Muito. Então, assim, no meu primeiro ano aqui na Unipar, eu fiz 1 ano de dificuldade. Eu não fiz faculdade no primeiro ano, pelo menos até o 3º trimestre. No 3º trimestre eu peguei o jeito, sabe? Mas foi muito difícil. Mas eu queria muito. Sabe? E como é para você agora voltar para tua casa, né? Nossa, porque essa é a sua casa. Sim. Eu né? falo para todo mundo, onde eu vou, eu digo, professora Maristela, onde quer que eu esteja, que eu tenho todo o orgulho do mundo de ter feito a minha graduação aqui na Unipar. E é isso que você vai contar no Fórum de Egresso para os acadêmicos que estão aí vivenciando o que você já fez. Né? Isso. E olha só, quando a gente vai para uma instituição pública, a gente enfrenta muito preconceito. Eu acho que isso não vai mudar tão fácil. Já mudou bastante, mas não vai acabar, eu acredito, sabe? Pelo menos para acabar vai demorar muito tempo. Como eu já enfrentei isso na UEM, sabe? Foi assim bem difícil. Mas independente do lugar que eu esteja, eu digo para todo mundo, eu tenho todo orgulho de ter feito a minha faculdade na Unipar. Porque realmente a Unipar é a minha casa. Foi aqui que eu comecei a dar os primeiros passos na minha vida acadêmica. E se não fosse a Unipar, eu não teria chegado em lugar nenhum. Tá? Eu fico tão feliz de ouvir uma fala assim. Eu tive apoio de todos os professores. Eu nunca me esqueço do professor André. Não sei se ele ainda continua aqui, sabe? Eu sempre confiava muito na competência dele, sabe? Todas as disciplinas que ele ministrava, ele não deixava a desejar. Ele foi ministrar informática. Nossa, ele foi ótimo em informática, entende? Então, assim, eu não me lembro do nome de todos no momento, entendeu? Você, na administração do curso, você... Acho que não existe, não é porque eu estou diante de você que eu vou falar isso, mas parece que não existe outra pessoa para ter capacidade de administrar tão bem o curso. Você foi da minha época, entende? Então, eu vivenciei, sabe, esse seu trabalho, entende? Então, assim, eu tive muito apoio, não só assim apoio em sala de aula, entende? Mas fora da sala também, não só em relação aos conteúdos, entende? Qualquer tipo de apoio que eu precisei, eu tive. E se não fosse esse apoio, eu não teria chegado onde eu cheguei. Não teria, sabe? Então, assim, é prazeroso, sabe? Quando eu recebi o seu convite, nossa, eu me emocionei. Seu nome foi indicado em reunião de colegiado. Sério? Sério. Então, assim, eu fiquei emocionada. Pensei, nossa, eu hoje, né? Olha só, como eu comecei, entende? E daí agora hoje eu voltar para dar uma palestra, né? Falar dessa minha trajetória. E assim, eu percebo que isso vai ser muito importante para os alunos que estão aqui hoje, entende? Sem dúvida. Eles ouvirem essa história, sabe? Porque tem aluno que, eu sei, tem aluno que enfrenta dificuldade, a gente sabe disso, né? Então, assim, essa minha história vai ajudar eles a superar as dificuldades que eles estão enfrentando. E a gente também sabe que tem aluno que não está afim de nada, não é verdade? Então, de repente, hoje, eles vão, né? Muda, né? Vão acordar para a vida, não é? Verdade. Então, assim, às vezes a gente precisa ouvir uma história de fora, né? Para poder entender
que cada um tem o seu plano aqui nesse mundo. E sem dúvida, sua história é muito rica, mas nós vamos parar por aqui, né? Que nosso tempo acabou. Você agora vai aumentar o seu tempo lá no fórum. Ok. Obrigada, muito obrigada mesmo, Neide, por você ter aceito o convite para o fórum e também aceito o nosso convite para estar gravando aqui conosco hoje. Muito obrigada a você, tá, pelo convite, tá? E estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Certo. Nós ficamos por aqui, nosso tempo acabou, mas não perca esse programa, foi muito bom. Até a próxima semana.